Exercício número 8. O preço do novo celular CFX sofreu 3 reajustes durante o ano de 2015. Um aumento de 20% em fevereiro, outro de mais 25% em junho, em outubro, um desconto de 40%. Com base nessas informações, qual é a porcentagem final de variação do preço sofrido pelo produto em relação ao preço inicial durante o ano de 2015? Ok, primeiro vamos reunir as informações. A gente não sabe qual é o preço do celular, então a gente vai chamar de X. Aqui tem as opções. Opções não. O que ocorreu com esse preço? Em fevereiro, aumento de 20%, em junho, aumento de 25% e em outubro, um desconto de 40%. Vamos começar calculando qual vai ser o valor do celular em fevereiro. Em fevereiro, o preço do celular vai aumentar 20%. Ou seja, o preço que era X vai passar a ser 20% maior do que X. Ou seja, é a mesma coisa do que multiplicar por 1,2. Ou seja, o preço em fevereiro passou a ser 1,2x. Em junho, o valor aumentou 25%. Mas esse 25% não aumentou sobre X, somente sobre X, e sim sobre 1,2x. Porque pensa, em fevereiro o preço não era mais X, e sim 1,2x. E esse valor 1,2x foi quem sofreu um acréscimo. Porque ele era quem estava funcionando. Tipo, parece estar complicado porque a gente está usando o valor de X, essas coisas. Mas é só pensar, por exemplo, uma coisa custava R$100 e sofreu um aumento de 20%. Passou a ser 120%. E de novo ela sofreu um aumento de, por exemplo, 10%. Esse 10% não vai ser aplicado sobre o 100 de novo, e sim sobre o 120%. Dando assim o valor final. Acontece a mesma coisa nesse exercício. O acréscimo vai ser aplicado sobre o valor de fevereiro. Ou seja, ficaria 1,2x vezes 1,25x. E fazendo a multiplicação, dá 1,5x, que representa o preço de junho. Em outubro, esse valor sofreu um desconto de 40%. Ou seja, lembra que o fator de desconto em vez de somar 1 mais a taxa, a gente tem que subtrair. Ou seja, tem que ser 1 menos a taxa. A taxa é 0,4. 1 menos 0,4 é igual a 0,6. Ou seja, o valor em outubro passou a ser 1,5x, que era o valor antes do desconto de outubro e depois de junho, vezes 0,6, o que dá 0,9x. Gente, agora vamos por partes. O que esse 0,9x representa? Por exemplo, 1 menos a taxa de desconto vezes o valor inicial deu o valor final. Eu sei que é muito confuso, mas tá vendo essa parte aqui? Sendo t a taxa, 1 menos t é igual a 0,9. Por quê? No fundo, a gente não calculou nada sobre taxa. A gente toda hora estava calculando o fator de aumento ou o fator de desconto. Ou seja, no final, a gente vai achar o fator de aumento ou o fator de desconto correspondente ao preço original. Como eu sei que o preço que o fator que eu achei é o de desconto? O 0,9 representa um fator de desconto porque os fatores maiores do que 1 representam fatores de aumento. E fatores entre 0 e entre 1 representam fator de redução. Ou seja, um fator de redução é calculado 1 menos a taxa. E a gente está querendo saber isso mesmo, a gente está querendo saber a taxa. Ou seja, é só substituir, porque pensa, o 1 já é fixo, é tipo a formulazinha. Ou seja, independente da taxa, o 1 sempre vai estar lá. Então é só subtrair pela taxa que a gente já vai ter o fator de redução.
Geralmente nos exercícios a gente tem primeiro a taxa pra gente achar o fator de redução ou aumento. Nesse exercício é o contrário. Fazendo as contas, a gente tem que a taxa é 0,1. Tá, mas esse 0,1 tem que ser transformado em porcentagem. Então, 0,1 em vezes 100, esse vezes 100 serve para transformar em porcentagem, dá 10%. Mas 10% do quê? De nada, sei lá, é 10% do quê? Essa que é a questão. É a questão de que é 10% a menos do que o valor original. Lembrando que é menos porque o fator de redução... É menos porque é o fator de redução.